Calor aqui em Queimados. Nossa! Que fase, família. Que fase que o Thiagão tá vivendo. Tô ficando calvo. A cada dia que passa o cabelo cai. Eu vou tomar banho, passo shampoo, olho pra minha mão, o cabelo todo na minha mão. Agora arrumei aqui uma dor nas costas, tô todo travado. Que fase é essa, cara? Ai, mas é isso. Que calor. Ai, mas vamos finalizar aqui esse domingão com mais um vídeo, trazendo aqui parte da coletiva do Fernando Diniz, alguns pontos pra gente debater sobre o jogo, né? O Felipe Luiz também foi perguntado na coletiva, né, foi questionado, na verdade, dizendo, né, a pergunta foi no sentido de, poxa, o Flamengo perdeu 4 pontos, né, contra o Vasco, porque não conseguiu vencer 2 empates, 0-0 primeiro turno e 1-1. Hoje vamos trazer aqui essa resposta pra gente debater. Eu separei aqui também um corte do Zinho, né, falando do principal jogador do Vasco nesse momento, né, e eu acho que a gente tem que realmente exaltar, porque é um atleta que tá dando a volta por cima. Isso não dá pra negar. Eu sou um cara que cobro muito aqui o Fernando Diniz, leitura de jogo, algumas insistências, mas esse jogador cresceu muito, mas muito, né, desde a chegada do Fernando Diniz. Então vamos reagir aqui, conto com a sua opinião, eu vou pausando aqui, no final do vídeo a gente, né, troca uma ideia, tomando uma, porque tá muito calor, família vascaína, mas ficou um gosto de... hoje dava pra vencer. Acho que foi a partida aí mais equilibrada nesse recorte dos últimos anos aí, né? Tirando a Laco, fechou, tirando esse jogo, mas foi uma partida que o Vasco conseguiu equilibrar. Claro, o Flamengo vai criar mais, né? O Flamengo é melhor que o Vasco, tem mais opções, né? Isso é fato, é evidente, né? Se aparecer aqui algum Flamengo, jogo equilibrado, não, sabe? Cabeça de gelo. Mas dá, né? O Vasco teve ali algumas oportunidades, poderia ter vencido a partida. Por exemplo, eu tô olhando aqui, né, até ia esperar aqui pra gente gravar esse vídeo, mas o Santos tá ganhando, né? Do São Paulo, praticamente todo reserva. E o Cruzeiro tá brabo também, tava empatando o jogo aqui, agora tá 2-1. Mas tá rolando ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo. O Santos também tá ganhando, 3 minutos de acréscimo, mas olha só as estatísticas, família. Tô mostrando aí pra vocês. 19 chutes, 4 no gol, né? Agora que melhorou um pouco aqui a posse de bola, o São Paulo não vai empatar isso. Então assim, o Santos vai ultrapassar o Vasco, né? Como é que vai ficar aqui a classificação? O Santos tá chegando o quê? O Santos está chegando a 26 pontos. E o Vasco ficando com 24 e cai ali para a 16ª colocação. Então, assim, o jogo contra o Internacional é fundamental, né? Contra o Internacional, perdão, porque eu tô olhando pro Inter aqui. Jogo contra o Bahia. O Vasco precisa ganhar. Precisa muito, mas muito ganhar. Porque vai chegar a 27 pontos, né? Vai ultrapassar aqui o Santos, o Galo, e vai encostar de vez ali no Internacional. A vitória do Grêmio, sabe, nesse contexto aqui, você encostando no Internacional, você entra no bolo ali de vez, né? O Grêmio com 28 e o Internacional com 27, mas você precisa ganhar, né? Ganhar do Bahia. Vamos lá, família, vamos reagir aqui, a gente vai trocando uma ideia. Tá chegando por aqui agora, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo. Tô deixando aqui também o nosso QR Code da GoCase, tá? Comprando na GoCase, fecha com a gente, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco. Vamos lá. Noite, acho que foi um jogo bastante disputado. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi mais justo. E aí, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. Era um adversário, evidentemente, muito importante do outro lado. O Vasco tendo também um tabu grande. Mas eu tive a impressão que o torcedor, ele concorda com você que o Vasco poderia de fato ter vencido. O que dá para dizer ao torcedor após essa partida do Vasco, onde o Vasco quase venceu o líder do Campeonato Brasileiro, projetando as próximas rodadas, tendo em vista ainda que o Vasco está próximo da zona do rebaixamento? Qual é o seu sentimento e do próprio elenco a partir desse jogo, que foi um jogo onde o Vasco competiu bastante? Obrigado. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros, que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir em determinados momentos, se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem, e isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e de disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente na partida de hoje. O primeiro é o Cuesta,
que acho que fez a primeira partida dele como titular e acho que foi bem seguro ali. Ele já tinha se destacado, lógico, no jogo contra o Ceará fazendo gol, mas queria que você analisasse a parte dele defensivamente mesmo, assim, só como atuando mesmo como zagueiro. E também perguntar sobre o Ryan. Você, em maio, depois da vitória contra o Melgar, se eu não me engano, disse que perder o Ryan naquela janela do meio do ano seria muito desperdício de dinheiro, que o Ryan poderia valer o dobro, o triplo. Depois de mais uma atuação como ele teve hoje, quanto vale o Ryan hoje, né? Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele, ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa, uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, no primeiro tempo ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar, e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, vocês vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora e bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é da sorte. O que ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará. Já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje, que entrou também quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo do Ceará, jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade pro time. Família, deixa eu travar aqui rapidinho, porque não é assim, né, Diniz? Falhou. Não. Existe um histórico, né? Existe talento, existe potencial, existe tudo isso. E a gente sabe que o Oliveira tem as suas limitações. Isso é muito claro, né? Ele não tá bem no Vasco, não vive um bom momento no Vasco. Foi assim no Cruzeiro, lá no Valladolid acho que não jogou muito, no Japão também não se firmou. Então ele não chega no Vasco, e aí o torcedor do Vasco tá falando que é isso, que é aquilo. Não é isso. Num contexto de campeonato carioca, ele já não foi tão bem. Agora, vamos separar isso aqui, tá? Porque do jeito que o Diniz falou ali, é um grande... Não, calma, não é assim. A gente viu a diferença de talento do Cuesta, que pode errar, que pode falhar, mas pela maneira que o cara se comportou dentro de campo, tu já vê que é diferente, tem mais potencial, que é mais zagueiro que o Oliveira, assim como o Robert Renan. Né? Você vê que tem mais talento, que sabe jogar. Eu também queria ser um Oliveira, pô. Eu também queria ser profissional, mas não sou, porque eu sou fraco. Então existe essa diferença de talento. Existe o melhor e o pior. E o Oliveira é um dos piores zagueiros do Vasco, né? Nessa comparação. Agora, separando isso, né? Porque o Diniz usou o lado psicólogo dele aí, foi uma grande atuação. Entrou numa bomba e jogou de fato muito bem. Aqui eu vou destacar muito realmente essa atuação do Oliveira, porque você tem que pontuar ainda que jogou torto, né? A perna dominante dele é a direita. Ele joga pelo lado direito, ele pode até quebrar um galho aqui, mas num jogo contra o líder, cheio de jogador de qualidade do outro lado, e você entrar bem, verdade, concordo, mas jogou muito bem, agora segura, né? É um zagueiro que tem que continuar ali como opção, né? Mas é isso, entrou muito bem de fato hoje. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu observei na sua forma de jogar, como segunda opção, a bola lançada para o Verratti, né? A segunda opção de passe, quando você não consegue sair jogando de forma curta, o adversário sobe as linhas, você utiliza muito o Verratti nessa segunda opção de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado isso para o torcedor, porque a torcida do Vasco, não completamente falando de forma generalizada, mas terça parte da torcida questiona muito a presença do Verratti em campo e deu para perceber que ele é importante nessa segunda opção de saída de bola. Talvez uma aproximação um pouco mais otimizada resolva ainda de forma melhor êxito nesse tipo de jogada. Eu queria te dar a oportunidade de você explicar
a permanência do Verratti até essa parte do segundo tempo e a importância dele nessa segunda opção de saída de bola. Não, obrigado pela oportunidade que você está me dando para responder essa pergunta. O Verratti, ele é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais ideias do time, ele é o capitão do time. Ele é um jogador que tem uma história bonita no clube. Ele é um artilheiro. Faz tempo que ele não faz gol. Faz tempo que ele não faz gol. Ele contribui muito na fase defensiva. Ele é um jogador que, apesar da idade, quase sempre é um dos jogadores que mais corre no GPS. Ele é um jogador que ajuda na bola parada defensiva, então tem funções táticas muito importantes. Essa é uma delas. Mas você me fez esse questionamento, o jogo do Ceará. Do Ceará, o mesmo questionamento. O time não saiu jogando. A gente fez um monte de bola longa contra o Ceará também. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa. E foi sair umas 2 vezes, quase roubou e fez o gol. Então se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá pra ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. É quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, somente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo. Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Verratti, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan. Família, eu não vou me aprofundar muito nisso não, até porque já falei bastante sobre isso no primeiro vídeo que eu gravei, que foi o vídeo de pós-jogo, né? Então se você não acompanhou, acompanha lá, que eu deixei a minha opinião. Mas pegando o gancho aí dessa pergunta do Lineker, né, falando dessa saída, quando o Vasco está pressionado a achar o Verratti, até vi um amigo comentando aqui no vídeo, né? O nome dele é Ronaldo. Ele falou assim, ó, tu tá maluco, irmão. O Verratti ganhou várias disputas no alto. Acho que você não assistiu o jogo. Não, assisti, cara. E bem atento, tá? Muito atento. E assim, ganhou, sei lá, umas 2 no alto. E ganhou essas 2 no alto que não geraram jogadas. Teve uma que ele cabeceia errado, o Felipe Coutinho até reclama com ele. E de fato teve 2 que ele conseguiu fazer, né, a casquinha, mas sem, né, jogadores próximos. Então assim, beleza, isso é uma estratégia de você fazer a saída, né, fazer esse chute pro Verratti para ele disputar na cabeça e gerar alguma jogada. Então isso não tá treinado. Isso não tá treinado. Porque todas as vezes que o Vasco faz essa saída no Verratti e o Verratti fez essa casquinha, não tem jogador próximo. Não tem jogador para ganhar, para disputar essa segunda bola. Não tem. Então se existe isso, se isso é uma estratégia, ela não tá bem trabalhada. Então isso precisa ser ajustado. Agora o que eu, né, penso e acho de tudo isso, eu já falei nesse vídeo que eu gravei. Canal B3 Esportes, até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Né? Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente, e se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem uma sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, Diniz. Eu acho que teve, de fato, o Coutinho e o Verratti cansaram um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco. Eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo, até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Verratti e o Coutinho descansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação, e também o Verratti disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem a gente, e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco, e jogadores jovens, no caso do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco ali de mais dinâmica, que era uma coisa esperada e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar. A gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Andrés Gomes. Ele entra pelo lado esquerdo no intervalo, depois cai para a direita. No próximo jogo você não vai ter o Ryan, que vai estar suspenso. Queria saber se você enxerga ele como um natural substituto do Ryan do lado direito. Queria que você pudesse atualizar sobre a situação do Nuno. Ele sai no intervalo, se ele sai sentindo, como ele está. O Nuno tinha um trauma no pé do jogo lá, daquela bola que ele bateu, e teve um trauma com o Marlon Gomes no jogo contra o Botafogo, segundo jogo da Copa do Brasil. E a gente tratou, mas hoje foi um outro problema. No outro pé ele teve um entorse tornozelo que inchou, e a gente achou melhor, ele estava sentindo muito desconforto para voltar, e a gente achou melhor tirar. Talvez ele possa jogar na quarta-feira, não é uma coisa que eu acho que preocupe tanto.
O Andrés Gomes pode ser um substituto do Ryan, como pode ser o David, como pode ser o Matheus França. A gente tem esses dias aí para poder avaliar. Boa noite, Diniz. Aqui atrás. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você perdeu jogadores importantes para a sequência da temporada, como o Jair e o Tietê. O Tietê voltando, mas sendo um desfalque nesses últimos jogos. 2 jogadores que vinham muito bem, com muita qualidade técnica, ajudando bastante nessa saída de bola quando você tanto pede. Mas hoje você teve 2 jogadores com características diferentes, de força, não que não saibam sair jogando, mas de mais força, como o Hugo Moura e o Barros, mas que fizeram grandes partidas. Queria que você comentasse a atuação, a importância da dupla de volantes hoje, fechando esse espaço do Flamengo, e comentasse individualmente. O Hugo Moura agora com as opções do Robert Renan, do Carlos Cuesta, volta a ser principalmente um volante para você, e em relação ao Barros, se de certa forma você, digamos assim, se arrepende, podemos dizer, de ter demorado a dar chances ao Barros, que ele ficou 3 jogos desde que ele voltou, ele demorou a entrar, ou se é realmente questão de se adaptar ao seu estilo mesmo. O que você acha da atuação dos dois? Obrigado. Eu achei muito boa. O Hugo Moura é a posição original dele, mas na zaga ele foi muito bem. O Hugo Moura jogou tão bem na zaga como jogou bem hoje. Então ele pode jogar nas 2 funções. É natural que com as contratações que a gente fez do Cuesta e do Robert Renan, ele se manter mais como volante. Eventualmente ele pode voltar para a zaga se eu achar que ele tem que voltar. Ele tem uma série de bola muito qualificada. Aí muda a característica do time um pouco, se joga Tietê e Jair e Hugo Moura e Barros. Agora, evidentemente que eu não me arrependo que o Barros ficou 3 jogos. É uma coisa que eu me arrependo do jogo do Santos, por exemplo, que ele não jogou. O Tietê fez gol, o Jair fez uma partida excelente, o Jair jogou no outro jogo, se bem que essa partida já estava com o Barros, jogo contra o Botafogo. Muito pelo contrário, eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar, esperou um pouco de tempo para ter a oportunidade e hoje ele se coloca como um dos titulares. O time não tem só um dos titulares. O Tietê e o Jair, se não fosse uma lesão grave de joelho, tivesse uma lesão e fosse retornar, a gente teria aí 4, 5 volantes lutando pela titularidade. Então eu não tenho arrependimento nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que foi o tempo do Barros chegar, se adaptar mais ao time e, sem forçar nada, a gente ir ganhando um jogador que hoje é bastante importante para a equipe. Primeiro que... Família, deixa só eu falar dessa situação aí do Barros, porque eu tenho um gancho em relação a isso. Primeiro, no jogo contra o Juventude, né, quem deveria entrar naquele time era o Barros, tá? Por quê? Pela força, pela juventude, pela dinâmica, né? Olha o sangue, olha o coração, olha a disposição que esse cara entrega no meio campo do Vasco. Mas naquele jogo contra o Juventude ele entrou com o Thiago Mendes e entrou com o Tietê, né? O Jair estava, acho que, suspenso. E no jogo contra o Corinthians, né? No jogo contra o Corinthians, quando o Tietê machuca, quem deveria entrar? Barros. O Vasco estava perdendo no meio campo, o Vasco estava perdendo as divididas. E aí ele faz aquela modificação de botar o Nuno de volante e o Verratti de centroavante, né? O Verratti entrando no lugar do Tietê. Então assim, beleza, cara, eu não tô aqui para arrumar confusão com o Diniz, mas eu só acho que o Barros acabou entrando pelas lesões, tá? Agora, é aquele olhar que a gente cobra ao Fernando Diniz. O seu time precisa ser equilibrado. O seu conceito de jogo não pode entender o Vasco só com a bola. Porque se você entender o Vasco só com a bola, você chega no jogo contra o Mirassol, você tira o Hugo Moura e coloca o Thiago Mendes. O que acontece? O time sem bola perde tudo. Perde dividida, não consegue correr para trás. Então, quando o Barros entra nesse time, cara, é um outro Vasco. O time é muito mais equilibrado, ganha mais divididas no meio campo. Por quê? Porque tem mais força, tem mais juventude. O Barros é mais qualificado que o Tietê? Não. Que o Jair? Também não, mas corre mais, pega mais, marca mais. Sem bola, ele é melhor que os dois. Com bola? Não, de forma nenhuma. Então assim, não é arrumar aqui uma confusão com o Fernando Diniz, mas que bom que o Barros teve, né, a oportunidade, principalmente naquele jogo contra o Botafogo, né, pela Copa do Brasil. Foi muito bem, fez um feijão com arroz e hoje é o que ele falou aí. É uma referência, é muito titular desse Vasco. Vamos acompanhar aqui agora o Felipe. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. É muito complicado, você tem viagens, tem vários inúmeros outros fatores, tem jogadores grandes, o Vasco se reforçou agora nessa janela, o treinador do Vasco, todo mundo conhece o difícil que é jogar contra o Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe. E o fator clássico, Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, sempre. E existe essa atmosfera, esse ambiente diferente que muda os jogadores e faz que o jogo seja mais aberto, no caso, como foi o jogo hoje. Então, infelizmente perdemos aí, como você falou, 4 pontos, mas é uma maratona, ainda são muitos jogos pela frente. O que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade, que os tropeços podem vir, mas o que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla, e sim a nossa performance, que estaremos sempre mais perto de ganhar se a gente joga da forma que a gente sabe. Se você vê os confrontos que o Vasco tem pela frente, se não me engano, o jogo atrasado agora é contra o Bahia, no meio de semana. Então, assim, é pedreira. Agora é reta final e muitos times mais no desespero, né? O Vasco não está no desespero, mas está com aquele olhar ali para zona da confusão.
E precisa emendar uma sequência aí para ter esse alívio, que o Ryan falou, que para mim é o grande jogador desse momento do Vasco. Felipe Coutinho começa a melhorar fisicamente, está sendo substituído sempre no final ali, na reta final, né? Acho que controlando essa minutagem dele para não ter lesão, mas é o Ryan que é essa peça que dá esse raio de luz, como o Bubu falou pro Vasco. Tá aí. O Felipe Luiz é um cara que prega um respeito, né? Ele tem muito respeito. Só que de repente se deixou levar ali pela pergunta, o Flamengo perdeu 4 pontos, né? E assim, claro que foi como eu falei com vocês no nosso vídeo de pós-jogo, eu não vou comemorar esse resultado, até porque o Vasco teve, né, oportunidades também, poderia sim ter saído vitorioso dessa partida, e esse papo que poupou aqui, poupou ali, tá focado ali, não, pelo amor de Deus, né? Um time que tem essa quantidade aí de investimento, que contrata isso, que contrata aquilo, não pode usar esse tipo de argumento, até porque o Vasco estava com um lateral esquerdo, um lateral improvisado, um zagueiro improvisado que mal joga, então assim, pelo amor de Deus, o Vasco criou oportunidade e poderia sim ter saído com os 3 pontos, então eu não vou comemorar. Agora, bom resultado, o Flamengo não conseguiu ganhar da gente no primeiro turno e não ganhou nesse jogo, e acho que nesse jogo o Vasco, né, poderia sim ter saído com os 3 pontos. E aí, pegando o gancho ali do Zinho, eu falo isso há quanto tempo, tá? Eu falo isso aqui há muito tempo, né? Eu venho falando isso. O principal, mesmo nessas últimas atuações do Ryan, que ele esteve abaixo, não foi? Mesmo assim eu pontuei. O principal jogador do Vasco no comando de ataque não é Nuno, não é Coutinho, não é Verratti, é Ryan. Pela força, pela juventude, ele é um cara versátil, que tem força, que tem arranque, que tem técnica. Então hoje representou a camisa. O Ryan viveu o clássico, vivenciou o clássico. Cara, eu tava pedindo muito aqui pra Deus, dá um gol, mais um gol pro Ryan, pra ele sair, né, boladão e pau, o Coutinho segurando ele. Não, solta o moleque, ô Coutinho, deixa ele provocar, é isso aí. Então o Ryan, ele precisa ser tratado como a referência do Vasco hoje. Família, ele tá mal pela ponta, ele não tá conseguindo recompor, mas o meu centroavante também não tá legal. Quem tem que sair? Centroavante. Pega ele e muda de lugar. É isso. Você faz isso com o principal jogador. Você faz isso com o jogador que tem mais potencial. Não tá bem aqui, não tá rendendo, vou trocar. O cara não tá bem lá. Se ele estiver bem, outra parada. Aí não, aí você mexe no Ryan. Agora, como o cara não tá bem, numa sequência de jogos, poxa, pego o Ryan, boto o Ryan aqui e vou botar um jogador pra fazer beirada, pra me ajudar na recomposição e ter mais fôlego pra correr aqui pra fazer esse corredor. É isso. O Ryan, ele tem que ser tratado como uma referência do time. O Ryan hoje é o principal jogador. E no clássico hoje mostrou. Quando sai ali o Verratti, quantas jogadas o Ryan disputou, ganhou, deu tapa na frente, né? Tem 19 anos. Infelizmente, porque o futebol brasileiro depende de vender jogadores, a gente não vai ver o auge do Ryan com a camisa do Vasco. A gente não vai ver. Agora, esse moleque, né? Nessa pegada, nessa caminhada que ele tá, entendendo que ele é forte, que quando ele dá o tapa os caras têm dificuldade pra pegar, cara, vai crescer muito, E repito, o Vasco tem que tratar o Ryan como principal jogador a partir de agora. Hoje o Diniz tirou ali com 25 minutos o Verratti, o Coutinho, e tem que fazer isso. Claro, em situações que, poxa, aqui tá bem, o cara tá bem, tá conseguindo participar do jogo, a bola tá chegando, aí não vou ser ignorante nesse ponto. Agora, um ou outro mais ou menos, os 2 maus, ele fica pela juventude, pelo chute, pelo arranque, pela qualidade técnica, e ele está vivendo um bom momento. Ele vem fazendo gols, ele vem sendo decisivo pro Vasco. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. E o Zinho comentou, e eu concordo. Fui!